Shalom! Mais um dia juntos, mais uma aula, mais um momento de aprendizado para podermos construir sempre um pouco mais de dialética, de assuntos relacionados ao existencialismo teológico, não é? A esse vivenciar teológico, a essa praxis teológica, a essa teoris teológica. Meus prezados, hoje nós queremos falar, iremos falar nesta aula, sobre um assunto ainda de cunho apologético. Estamos construindo, inclusive, uma playlist de apologética. E vamos falar sobre o tema além do niilismo, o existencialismo. Então, na aula anterior de apologética, como falamos sobre o niilismo, hoje vamos falar além do niilismo e entrando então no cerne do tema existencialismo. Agora eu quero te pedir que antes de entrar no conteúdo, você se inscreva no canal se não é inscrito, dê o seu joinha aí no vídeo, né, para aumentar a visualização da aula e também compartilhe. Vamos ajudar esse canal a crescer, porque a proposta é a expansão de assuntos teológicos que é tão necessário para a sociedade, para o tempo, né? Para a contemporaneidade. Meus prezados, vamos falar hoje sobre o existencialismo. Tá? Então, tudo que existe nasce sem razão, a priori. Prolonga sua existência, tá? E apesar da fragilidade, e morre por acaso, porque apesar de ser frágil, morre por acaso, porque tem um tempo de existência. Então, nessa proposta é que começa a surgir a proposta da existência, que é analisado a existência. Jean-Paul Sartre, não é? Em um de seus escritos filosóficos ele escreveu: reclinei-me e fechei meus olhos. As imagens pressentidas imediatamente saltaram e encheram os meus olhos. Fechados com existências, existência é a plenitude que o homem jamais pode abandonar. Eu sabia que isso era o mundo nu, subitamente revelando-se a si mesmo, e eu calçado com raiva diante desse ser rude e absurdo. Num ensaio que é publicado em 1950, tá? Albert Camus escreveu sobre a literatura do desespero, que ela se torna uma contradição em termos. Quando nós olhamos na questão, nas trevas mais profundas do nosso niilismo, que nós estudamos na aula anterior de apologética, nós vamos ver que a essência do objetivo é contrapor e ser um diferencial e o antagônico momento e proposta e pressuposto do niilismo, que é sem existência. Então, aqui a essência do objetivo mais importante do existencialismo é resumida em uma só frase: o transcender, o superar o niilismo. Tá? Então, de fato, todas as cosmovisões, se nós formos olhar e analisar, importantes que foram surgidas desde o começo do século XX, elas têm o mesmo objetivo principal. O niilismo surgiu como surgiu, diretamente de uma cosmovisão cultural penetrante, e depois tornou-se um problema de nossa era. Uma cosmovisão que ignore esse fato tem chances diminutas de provar a sua relevância às pessoas de pensamento moderno. Então,
o existencialismo, especialmente em sua forma secular, não apenas leva a sério o niilismo, mas é a resposta a ele. Logo, nós podemos dizer que é importante reconhecer que o existencialismo assume duas formas básicas, dependendo de sua relação com as cosmovisões anteriores. Porque o existencialismo não é uma cosmovisão totalmente amadurecida. O existencialismo ateísta é um parasita do naturalismo. Então, o existencialismo teísta é um parasita do teísmo, tá? Do teísmo, que é o estudo e a ciência, a defesa e a corrente que vai defender a existência de Deus, né? Então, historicamente, temos uma situação estranha. De um lado, o existencialismo, que também dentro desse existencialismo existe o existencialismo ateísta, aquele que é contrário à existência oriunda de Deus, que se desenvolveu para solucionar um problema do naturalismo que leva ao niilismo, tá? Porém, ele não se aparece e não se emancipa em sua plenitude até o século XX. A menos que contemos um tema principal em Nietzsche, né? Que rapidamente foi distorcido. Já de outro lado, o existencialista teísta, ele nasce na metade do século XIX, quando Soren Kierkegaard reagiu à ortodoxia morta do luteranismo dinamarquês. Não obstante, somente após a Guerra Mundial é que uma das formas do existencialismo tornou-se culturalmente importante, pois foi apenas então que o niilismo finalmente chamou a atenção desse mundo intelectualizado e começou a afetar as vidas e atitudes de homens e mulheres comuns. A Primeira Grande Guerra, ela não tornou o mundo um lugar seguro para a democracia. A geração das melindrosas, vamos dizer que melindrosas ações de violação absurda à lei seca, a quixotesca Bolsa de Valores, que tanto prometia, e acontecimentos que precederam esse grande período de instabilidade mundial com as secas e tempestades que caracterizaram principalmente a América do Norte na década de 30, ou seja, no ano de 1930. Com essa ascensão nacional ocorrida na América do Norte, de uma instabilidade, tá? Surge na Alemanha uma incrível caricatura de dignidade humana. Por quê? Porque estudantes intelectuais do mundo afora estavam prontos a concluir que a vida é absurda e que os seres humanos não tinham qualquer propósito. Então estavam embranhados no niilismo. Estavam absorvidos pela teoria niilista. No solo de tal frustração e de desencanto cultural é que o existencialismo, em sua forma ateísta ainda, finca suas raízes culturais e vai florescer com uma importante cosmovisão da década de 1950. Então, até certo ponto, todas as cosmovisões vão possuir sutis variações. Por exemplo, o existencialismo não constitui uma exceção dentro dessas variações, porque também vai ter variações de existencialismo. Camus, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, que são ambos existencialistas, e outros filósofos que abraçaram o existencialismo, tiveram uma certa divergência e importantes diferenças
referente ao existencialismo, por exemplo, de Martin Heidegger, que foi totalmente distinto do de Jean-Paul Sartre. Porém, como fizemos com outras cosmovisões, nós não nos vamos deter com essas características principais e tendências gerais, né, relacionadas à linguagem da maioria dessas proposições, que muitas das vezes são listadas abaixo de uma deriva ou de uma defesa de Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Então isso se torna intencional, porque é uma forma na qual tem sido muito mais propagada, dirigida e conduzida pela classe intelectual da atualidade, através de seus trabalhos literários, através dos seus tratados filosóficos e das proposições existencialistas que aparentam ser tão óbvias que elas não sabem o que estão aceitando, porque nenhum outro meio de expressar aquilo vai ocorrer. Então, o que nós temos que pensar e considerar é que o existencialismo ateísta, ele principia, ele tem seu início, sua origem, com a aceitação de todas as proposições do naturalismo que são mencionadas. Tá? Por exemplo, como a matéria existe para sempre, Deus não existe, é uma proposição naturalista. O cosmos existe com uma uniformidade de causa e efeito. Isso é defesa também do existencialismo ateísta. Em um sistema fechado, a história é uma corrente linear de eventos conectados por causa e efeito, mas sem um propósito abrangente. A ética já é relacionada apenas a seres humanos. Já em outras palavras, o existencialismo ateísta, ele quer confirmar todas as proposições do naturalismo, exceto aquelas que são relacionadas à natureza humana e o nosso relacionamento com o cosmos. O maior interesse do existencialismo está em nossa humanidade e como podemos ser significantes em um, por outro lado, insignificante mundo. O universo, por exemplo, é composto apenas de matéria. Porém, para o ser humano, ele se torna a realidade pautada e apresentada e construída em duas formas, a subjetiva e a objetiva. Ela assume-se que o mundo existia muito antes de o homem entrar em cena. É estruturado ou caótico, determinado até pela lei inexorável ou sujeita a mudanças. Qualquer coisa que seja e não faz a menor diferença. Então, o mundo simplesmente existe. E ele vai surgir a partir da proposta de seres conscientes. Aqueles que distinguiam ele e ela do isto, que pareciam até determinados a determinar o seu próprio destino, a questionar, a ponderar e até se maravilhar à busca de um novo sentido, adotar um mundo exterior com valor especial e criar deuses, esses, em suma, surgiram a partir de novas propostas e perspectivas. Então agora nós vamos ver que ninguém sabe por que razão dois tipos de ser no universo, né? Aquele que, por exemplo, aparentemente expulsa o outro para fora de si mesmo e se lança a uma existência separada. O primeiro tipo de ser é o mundo objetivo, o mundo das coisas materiais, da lei inexorável,
da causa e efeito, do tempo cronológico, do fluxo do mecanismo. Então, esse maquinário do universo, né, os elétrons giratórios, as galáxias em espiral, os corpos que caem, as gases que se elevam e águas que fluem, cada qual vão se realizando e se emancipando a sua função, eternamente conscientes para serem sempre apenas existentes. Então aqui se afirma os existencialistas a ciência, que é a lógica que mostra e defende a sua utilidade. Então as pessoas vão conhecer o mundo objetivo e exterior pela virtude de uma observação atenta, registrando, levantando hipóteses e verificando por meio de experimentos, sempre refinando teorias e comprovando conjecturas sobre o mundo em que nós vivemos. Então, o segundo tipo de ser é o mundo subjetivo, o mundo da mente, da consciência, da percepção, da liberdade, da estabilidade. E aqui essa percepção interior da mente é uma consciência presente em um agora constante. Então o tempo não tem significado algum, porque para si mesmo o assunto está sempre presente e nunca é passado ou futuro. Então a ciência, ela se torna lógica não penetrante de um domínio que nada tem a dizer sobre subjetividade, pois é uma compreensão do eu pelo não eu. Então essa subjetividade é fazer do não parte de si mesmo. Então o sujeito absorve o conhecimento não como a garrafa que armazena o líquido, mas como um organismo que ingere o seu alimento. O conhecimento se transforma no seu conhecedor. O naturalismo vai enfatizar essa unidade de dois mundos, que é considerada e que se pode considerar o mundo objetivo como real e o mundo subjetivo. Com isso, nós podemos dizer e defender que, como a sua sombra, né, até uma proposta e pressuposto de adento a isso, desenvolvida e articulada por Pierre-Jean Georges Cabanes, ele vai dizer que a mente secreta do pensamento é como o fígado secreto da bilis. Então o real é o objetivo. E Jean-Paul Sartre vai defender que o efeito de todo o materialismo é tratar todos os homens, incluindo os que filosofam, como objetos, ou seja, como um conjunto de reações determinadas de maneira alguma até distintas de um conjunto de qualidades, fenômenos que vão constituir uma cadeira, uma mesa ou até uma pedra. Então, nessa rota, como nós vamos ver, caminha o niilismo. Já o existencialista e os filósofos que defendem e trabalham com o existencialismo tomaram outra rota, outra convergência, outro direcionamento. Então o existencialismo, ele enfatiza a desunião desses dois mundos e vai optar vigorosamente em favor de um mundo subjetivo. Por exemplo, o que Sartre denomina como um conjunto de valores distintos do reino material, tá? As pessoas vão compreender que isso são os seres denominados subjetivos, exceto se existirem seres extraterrestres
que é uma possibilidade que a maioria dos existencialistas nem mesmo considera, tá? E os existencialistas vão dizer que nós somos os únicos seres dotados de autoconsciência e autodeterminação dentro do universo. Então essa é uma pressuposição existencialista. Então a razão por que nos tornarmos assim é inescrutável, é inaceitável. Então, porém, o fato de nos cedermos muitas vezes e percebermos conscientes e determinados, vamos nos valer de algumas dessas dádivas. Tá? Então a ciência é a lógica vão não permitir-se penetrar a nossa subjetividade. Mas aí vai surgir o problema que para o existencialista até não vai se tornar um problema, porque para a proposta vai ser que não há problema, porque o valor, o propósito e a significância não estão conectados com ciência e lógica, na concepção do existencialismo. Então nós podemos ter significados, possuir valor, alcançar valor e valores, ou melhor, nós podemos ter significado e valor a partir de uma significância que vai não depender dos fatos de um mundo objetivo sobre os quais muitas vezes nós temos o controle. Mas, e em outra questão ainda, fatos que muitas vezes não se tem controle nenhum, mas da própria consciência do mundo, que é subjetivo nesse aspecto, possuímos um controle total. Então ocorre aí um paradoxo, ocorre aí um contraponto, um contrassenso, tá? Então, para os seres humanos, a existência precede a essência e as pessoas fazem de si mesmas o que são. É o que defende e é uma das pressuposições emblemáticas, cernes do existencialismo. Então essa frase, ela é proveniente de quem? De Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre que vai propor isso. Se torna o âmago do existencialismo. Porque vai expressar nas palavras de Sartre que se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a essência. Um ser que existe antes, que possa ser definido por qualquer conceito, e tal ser é o homem. Então Sartre vai prosseguir que antes de tudo o homem existe, cresce, surge em cena e depois somente se define. Isso é uma defesa existencialista, ateísta de Jean-Paul Sartre. Então perceba novamente nessa defesa a distinção entre os mundos objetivos e subjetivos. O primeiro é o mundo de essências. Tudo surge trazendo a sua natureza. Sal é sal, árvores são árvores e formigas são formigas. Apenas os seres humanos não são humanos antes de se fazer assim. Então cada um de nós faz a si mesmo por aquilo que fazemos com a nossa autoconsciência e autodeterminação. Voltando a Sartre, no início o homem não é nada. Apenas mais tarde será alguma coisa. E ele será o que tiver feito de si mesmo. Então esse mundo subjetivo, ele é totalmente subserviente de todo ser objetivo. Isto é, de toda a pessoa. E como isso vai funcionar na prática? Digamos que
John é um soldado e teme ser covarde. Ele é covarde somente se agir como covarde. E suas ações vão preceder não de uma natureza definida de uma antemão, mas de suas escolhas, quando as balas, os projéteis começarem a voar de todos os lados. Então podemos chamá-los de covarde se somente ele cometer atos covardes e tais atos serem as suas escolhas. Portanto, se John receia ser covarde, mas não deseja ser um, que ele haja com bravura com tais ações que se façam ou que se fizerem necessárias. Então essa era a proposta que nós temos para dialogar dentro dessa percepção que nós estamos tratando hoje, dentro do existencialismo. E agora nós vamos entrar na segunda parte, falando sobre o respeito à natureza, ao destino da pessoa a partir da proposta do existencialismo. Cada pessoa, ela é totalmente livre com respeito à sua natureza e o destino segundo a órbita e proposta do existencialismo. Da seguinte preposição segue cada pessoa nessa ótica totalmente livre. Cada um não é coagido radicalmente a fazer tudo que for imaginável nessa subjetividade. Podemos até pensar e desejar, imaginar e sonhar e projetar visões e considerar, ponderar, inventar cada um de nós, tornando-se um soberano do nosso próprio mundo subjetivo. Então encontramos tal compreensão da liberdade humana na defesa de John Platt, que vai fazer do behaviorismo naturalista, defendido por Skinner, que está pautado mais ou menos assim: o mundo objetivo, o mundo dos experimentos isolados e controlados, dentro de um mundo da física, o mundo subjetivo e o mundo conhecimento, valores, decisões e atos de propósitos, os quais esses experimentos são, na verdade, designados a servir. Esse é o mundo da cibernética, do nosso próprio comportamento orientado a um objetivo. Então esse determinismo ou indeterminismo vai repousar de um lado da fronteira, enquanto que a ideia usual do livre-arbítrio permanece deste lado. Então, eles pertencem a universos diferentes e nenhuma afirmação sobre um exercer qualquer influência no outro vai ser constatada. Então, assim somos livres interiormente e, portanto, podemos criar o nosso próprio valor pela afirmação do nosso mérito. Nós não somos restringidos pelo mundo objetivo dos tic-tacs de relógios e de quedas de água e de elétrons giratórios. O valor é interno e interior vai pertencer a cada pessoa. Com isso, é altamente elaborado e firmemente organizado o mundo objetivo, que vai se colocar contra os seres humanos e que, ao mesmo tempo, vai defender a sua absurdez. Então, esse mundo objetivo, considerado em si mesmo como os naturalistas defendem um mundo de lei e ordem, talvez é levado dentro dessa proposta novas estruturas pelo acaso, que esse mundo é o da existência.
Então, para nós, entretanto, essa existência ela vai durar e vai ser uma existência dura, fria e calcada em fatos do mundo, aparentando ser hostil, como formamos a nós mesmos, moldando essa subjetividade, que vai tornar o mundo objetivo até como um absurdo, e não vai ter um lugar considerável para a existência dos sonhos, visões e desejos e todo o arcabouço que vai compor o pensar do ser humano e a sua emotividade. Então, o mundo objetivo ele é regido por leis, corpos, caem se não forem apoiados, segundo a óptica e proposta do mundo objetivo. Já o mundo subjetivo não conhece nenhuma regra. O que é presente a ele é o que está aqui e agora. Então, aqui somos todos estrangeiros de uma terra estranha, e quanto mais cedo aprendemos a aceitar esse fato, tanto mais cedo transcendentes nossa alienação, superaremos o desespero. Então, o fato mais difícil a ser superado é o absurdo final considerado a morte. Nós somos livres enquanto permanecemos como sujeitos. Ao morrermos, cada um de nós é apenas um objeto entre os outros objetos. Então, portanto, Albert Camus vai defender que devemos sempre viver face ao absurdo. Não devemos esquecer a nossa tendência e a não existência, mas viver fora da tensão entre o amor pela vida e a certeza da morte. Então, como nós vimos hoje, o existencialismo ateísta é uma desconstrução do niilismo e, ao mesmo tempo, é uma proposta ceticista, ateísta, que tem por meta e alvo e pressupostos básicos e cernes desconstruir a crença em Deus, desconstruir a existência a partir de Deus e ir contra a religião, a fé e a própria verdade escriturística a partir de Deus como centro da verdade. Aí é o grande risco do existencialismo ateísta, que está inserido no conteúdo de todo um contexto programático de cursos hoje dentro das universidades, de cursos acadêmicos, nas diversas áreas, não só da humanas, como também das exatas. Por isso que é preciso estar preparado, conscientizado, para não se absorver nessas propostas existencialistas e de cunho ateísta, do existencialismo ateísta. Obrigado a todos.